Olá, exploradores das profundezas mais sombrias da psique humana. Sejam bem-vindos de volta ao Psique Revelada. Hoje vamos confrontar uma das verdades mais perturbadoras sobre a natureza humana: a existência do mal em sua forma mais pura e precoce. Vamos mergulhar em uma história que chocou o mundo e forçou a sociedade a questionar a inocência da infância. Esta é a história de Mary Bell, uma menina de apenas 11 anos que se tornou uma das assassinas mais jovens e frias da história britânica. Preparem-se, pois vamos tentar entender o que pode levar uma criança a cometer atos tão hediondos. E se o mal é inato ou construído? Nascida em 1957, em Newcastle, Inglaterra, a vida de Mary Bell foi uma sucessão de abusos e negligência desde o berço. Sua mãe, Betty, era uma prostituta alcoólatra que a submetia a abusos físicos e psicológicos e a expunha a situações de exploração sexual desde muito cedo. Seu pai era um mistério e sua infância foi um turbilhão de abandono, violência e instabilidade. Mary cresceu em um ambiente de extrema privação emocional e física, onde a violência era a norma e o amor, uma ausência. Essa base traumática é crucial para entender a mente que se formava. Aos 10 anos, Mary já demonstrava um comportamento perturbador. Ela era conhecida por sua crueldade com animais, por mentiras compulsivas e por uma notável falta de empatia. Em 1968, com apenas 10 anos, Mary, junto com sua amiga Norma Bell, que não era parente, de 13 anos, começou a aterrorizar o bairro. Elas vandalizavam escolas, roubavam lojas e, em um incidente particularmente sinistro, tentaram estrangular uma criança. Mas esses atos eram apenas um prelúdio para o horror que estava por vir. A psicologia sombria aqui começa a se manifestar na forma de um transtorno de conduta severo, exacerbado por um ambiente familiar patológico. Em maio de 1968, Mary Bell cometeu seu primeiro assassinato. Martin Brown, um menino de apenas 4 anos, foi encontrado morto em uma casa abandonada. Inicialmente, a polícia acreditou ter sido um acidente. No entanto, a verdade era muito mais sombria. Martin havia sido estrangulado por Mary e Norma. A frieza de Mary após o crime era assustadora. Ela não demonstrou remorso e até mesmo participou ativamente da busca pelo menino, agindo como se nada tivesse acontecido. A capacidade de dissimulação e a ausência de culpa em uma criança tão jovem são traços que chocam e intrigam a psicologia criminal. Apenas 2 meses depois, em julho de 1968, Mary cometeu seu segundo assassinato. Brian Hall, um menino de 3 anos, foi levado por Mary e Norma para um terreno baldio. Lá, Mary o estrangulou, cortou seu cabelo com uma tesoura e gravou a letra M em seu estômago com uma lâmina. O modus operandi era ainda mais sádico e ritualístico. A polícia agora tinha certeza de que havia um assassino de crianças à solta. As investigações se intensificaram e o foco recaiu sobre as 2 meninas, Mary e Norma, que haviam sido vistas com Brian pouco antes de seu desaparecimento. O julgamento de Mary Bell e Norma Bell foi um evento sem precedentes. O mundo assistia chocado enquanto 2 crianças eram acusadas de assassinato. Norma foi absolvida, mas Mary Bell, com apenas 11 anos, foi condenada por homicídio culposo, manslaughter, devido à sua idade, mas com a determinação de que ela representava um perigo significativo para a sociedade. Ela foi sentenciada a uma detenção por tempo indeterminado, sendo liberada em 1980, aos 23 anos, sob uma nova identidade. A questão que pairava era: como uma criança pode ser tão cruel? A psicologia criminal tentou responder, apontando para a combinação devastadora de abuso infantil severo e uma predisposição a transtornos de personalidade. O que este caso nos ensina? O caso de Mary Bell é um estudo de caso brutal sobre a origem do mal e a complexidade da psique infantil.
Ele nos ensina que a violência e a crueldade não são exclusivas de adultos e que a infância, embora idealizada, pode ser um terreno fértil para o desenvolvimento de comportamentos patológicos quando há um histórico de abuso e negligência severos. Psicologicamente, o caso de Mary Bell nos força a confrontar a ideia de que o mal pode ser tanto inato quanto moldado pelo ambiente, e que a ausência de empatia e a capacidade de dissimulação podem se manifestar em idades muito precoces. Este caso nos alerta para a importância vital da proteção infantil, da intervenção precoce em situações de abuso e da necessidade de compreender as raízes da violência para tentar preveni-la. Ele nos lembra que as vítimas de abuso podem tragicamente se tornar agressores, perpetuando um ciclo de dor. Qual a sua opinião sobre Mary Bell? Você acredita que ela era uma psicopata nata ou uma vítima de suas circunstâncias que se tornou um monstro? É possível redimir uma criança que cometeu atos tão terríveis? Deixe seu comentário abaixo. Sua perspectiva é muito importante para o Psique Revelada. Se você se interessa por esses mergulhos profundos na mente humana, inscreva-se no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima e que a verdade sempre seja revelada.